Quando Deus silencia, o que Ele está fazendo enquanto você pensa que foi esquecido? Você já se sentiu abandonado? Já pensou que Deus se calou diante da sua dor, do seu clamor, do seu pedido incessante? Se sim, você não está sozinho. Muitas pessoas que trilham o caminho da fé já passaram por esse momento de silêncio divino, quando tudo parece estagnado, quando o céu parece fechado, quando o coração se pergunta: Deus, onde estás? Mas hoje eu quero te dizer que o silêncio de Deus não é sinal de ausência. É tempo de preparação, de refino, de espera ativa e de transformação profunda. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de homens e mulheres que se sentiram exatamente assim. Um exemplo claro é Jó, um homem justo que perdeu tudo, seus filhos, sua saúde, seus bens, e ainda assim clamava a Deus no meio do silêncio e da adversidade. No livro de Jó, há momentos em que ele expressa sua angústia e dúvida, mas nunca abandona sua fé. E você, já sentiu essa angústia? Já questionou? Já sentiu vontade de desistir? É nesse momento que a sua fé é colocada à prova, não para destruir, mas para fortalecer. O Salmo 46:10 nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É no silêncio, na quietude da alma, que começamos a perceber que Deus não se afastou. Ele está agindo de formas que nem sempre conseguimos enxergar. Outra história que nos conforta é a de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela orava fervorosamente por um filho, mas por anos suas orações pareciam sem resposta. Mesmo assim, sua fé não vacilou. Ela entendeu que o silêncio era apenas o prelúdio da resposta que mudaria sua história. Mas por que Deus se cala? Porque, em alguns momentos, parece que Ele se esconde, mesmo quando clamamos com lágrimas nos olhos. A resposta está na essência da fé. A fé não é simplesmente acreditar quando tudo vai bem. A verdadeira fé é crer mesmo quando o céu está em silêncio, mesmo quando os sinais parecem escassos, mesmo quando as orações parecem ecoar no vazio. Lembre-se de Lázaro. Maria e Marta mandaram chamar Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Jesus poderia ter ido imediatamente. Poderia ter curado à distância, como já fizera em outras ocasiões. Mas ele esperou 4 dias. 4 dias de silêncio. 4 dias de dor. 4 dias em que a fé foi testada até o limite. E quando finalmente Jesus chega, ele não apenas cura. Ele ressuscita. O silêncio de Deus não foi descuido. Foi propósito. Ele estava preparando um milagre maior do que a cura. Ele estava preparando a ressurreição. Quantas vezes você já achou que Deus havia perdido o momento certo? Que ele deveria ter vindo antes? Que ele atrasou? Mas, na verdade, ele nunca atrasa. Ele chega na hora exata em que o propósito dele será maior do que o seu pedido. O livro de Isaías 55:8-9 nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O silêncio de Deus é, muitas vezes, a maneira de Ele nos ensinar a confiar sem ver, a caminhar pela fé, e não pela vista, a desenvolver uma intimidade mais profunda, onde o relacionamento com Deus não depende de respostas imediatas, mas de comunhão constante. Você já pensou que talvez Deus esteja te treinando nesse momento de silêncio? Assim como um soldado é treinado no campo antes de ir para a batalha, você está sendo moldado, no secreto, no escondido, no invisível, para algo muito maior. Davi foi ungido rei, mas não foi entronizado imediatamente. Ele passou anos sendo perseguido, fugindo, vivendo em cavernas. Deus havia falado, mas o trono não veio de imediato. O silêncio reinou durante muito tempo. Mas era nesse silêncio que Deus estava formando o rei, não apenas colocando a coroa. O mesmo acontece com você. A promessa existe, mas antes da promessa se cumprir, existe o processo. E o processo, muitas vezes, é silencioso. Mas no silêncio, Deus fala com a alma. No silêncio, Ele sussurra coisas que não seriam ouvidas no barulho. Você já tentou ouvir Deus no barulho da correria? Às vezes, é preciso que tudo pare. Que tudo se cale. É preciso que os ruídos da alma cessem para que Ele possa te alcançar lá no fundo, onde ninguém mais chega. Quando Deus silencia, Ele está te atraindo para mais perto. É como se Ele dissesse: Filho, você vai continuar me buscando mesmo que eu não responda como antes? Você me ama pelas respostas ou pela presença?
Há uma maturidade espiritual que só nasce quando você aprende a confiar sem evidências. E essa fé, a fé que permanece mesmo no silêncio, é a fé que move o coração de Deus. Agora, olhe para a sua vida. Quantas orações você já fez sem resposta? Quantas vezes você pensou, será que Deus se esqueceu de mim? Mas agora, eu te convido a mudar a pergunta. Ao invés de perguntar onde está Deus, pergunte: o que Ele está me ensinando neste silêncio? Porque o silêncio dele é pedagógico. É no silêncio que aprendemos a depender. É no silêncio que descobrimos quem realmente somos sem as respostas. E é no silêncio que vemos que Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece parado. O próprio Jesus passou pelo silêncio do Pai. No Getsêmani, Ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o céu ficou em silêncio. Na cruz, Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E mais uma vez, o silêncio. Mas mesmo assim, Jesus cumpriu sua missão. Mesmo sem resposta imediata, Ele permaneceu fiel. E foi depois do silêncio que veio a maior vitória, a ressurreição, a salvação, a redenção da humanidade. Isso nos ensina que o silêncio de Deus nunca é o fim da história. Ele está apenas preparando o cenário do milagre. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E esse intervalo é precioso, porque é nele que você se aproxima mais do coração do Pai. Por isso, não desanime se o céu estiver calado. Não pense que Ele te abandonou. Pelo contrário, o silêncio pode ser o abraço invisível de Deus, te moldando, te ensinando, te preparando. Continue orando. Continue crendo. Continue caminhando. Porque o que Deus está fazendo agora você ainda não vê. Mas em breve, você vai entender. Como diz Abacuque 2, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Quando as suas lágrimas escorrem, mas não encontra resposta, já clamou em voz alta, em silêncio, em gemidos profundos. E mesmo assim, tudo parece imóvel? É como se o céu estivesse em silêncio. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência, mas preparação? Que quando Deus silencia, Ele não te abandona. Ele te molda? O que será que está acontecendo no céu quando Deus parece não responder? O que Ele está fazendo enquanto você chora, espera e quase desiste? Muitas vezes, olhamos para o céu e esperamos um sinal. Esperamos que o telefone toque com aquela notícia boa. Esperamos que aquela porta se abra. Esperamos que a cura chegue, que o coração seja restaurado, que a ajuda apareça. Mas tudo o que recebemos é silêncio. E isso dói. Você já esteve lá, não é? De joelhos dobrados, com as mãos trêmulas, e o coração gritando por dentro: Senhor, onde o Senhor está? E é nesse exato momento que o inimigo sussurra: Está vendo? Ele não te ouve. Ele não se importa. Mas isso é uma mentira. É exatamente nesse momento, no silêncio de Deus, que os maiores milagres estão sendo preparados. Lembra-se da história de Lázaro? Jesus amava Lázaro. Era amigo íntimo. Mas quando soube que Lázaro estava doente, o que ele fez? Esperou. Permaneceu mais 2 dias onde estava. E, enquanto isso, Lázaro morreu. Marta e Maria, suas irmãs, ficaram arrasadas. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disseram elas. Mas Jesus tinha um plano maior. Ele não queria apenas curar. Ele queria ressuscitar. Ele queria que todos soubessem que até quando tudo parece perdido, Ele continua no controle. O silêncio de Deus não foi abandono. Foi estratégia. E talvez, neste exato momento, Deus esteja fazendo o mesmo com você. Ele te ama. Ele ouviu sua oração. Mas Ele está esperando. Não porque se esqueceu, mas porque está construindo algo maior. Você não vê agora. Você só vê o túmulo. Você sente o cheiro da dor, da perda, da espera longa demais. Mas Jesus está vindo. E quando Ele chegar, não será com remendo. Será com ressurreição. Você já orou por algo durante anos? Já viu o tempo passar e nada mudar? Já assistiu pessoas sendo abençoadas ao seu lado e se perguntou: será que Deus se esqueceu de mim? Essa sensação é comum entre os escolhidos.
Os que carregam promessas grandes também carregam silêncios longos. Mas nunca são silêncios vazios. Eles são cheios de intenções celestiais. Cheios de propósitos eternos. Ana chorava amargamente por um filho. Ela orava e jejuava, mas o ventre continuava fechado. Enquanto isso, Penina, sua rival, zombava. Parecia que Deus não a via. Mas quando chegou o tempo certo, Ana engravidou. E o filho dela não foi apenas um filho. Foi Samuel, o profeta. O homem que ouviria a voz de Deus desde pequeno. O líder que ungiria reis. Ana não teve apenas uma bênção. Ela teve um propósito. Talvez você esteja esperando não apenas por algo, mas por algo com um propósito tão grande, que exige um tempo de preparação, um silêncio para o amadurecimento, uma espera que gera raízes. E Deus, que te vê em secreto, está trabalhando em oculto. Por isso, se hoje você está chorando em silêncio, se parece que ninguém te entende, se os céus parecem fechados, respire fundo. Você não está sozinho. O céu está trabalhando. Os anjos não estão parados. As promessas não foram canceladas. Elas estão sendo alinhadas com o tempo perfeito de Deus. José foi vendido pelos irmãos. Foi traído, esquecido na prisão, injustiçado. Mas em todo esse tempo, Deus estava com ele. Só que José não sabia. Ele sentia o abandono. Mas o céu estava silenciosamente preparando o trono. Quando chegou a hora, José não apenas saiu da prisão. Ele se tornou o governador do Egito. Tudo fez sentido. Mas só no tempo de Deus. Agora um momento especial. Vamos orar juntos. Se você puder, pare o que está fazendo, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Neste momento eu me coloco diante da Tua presença. Com o coração cansado, mas cheio de esperança. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando o silêncio machuca. Mesmo quando meu coração grita por respostas. Senhor, eu creio que o Teu silêncio também é resposta. Eu creio que o Senhor está trabalhando em meu interior. Curando, moldando, fortalecendo. Me ensina a confiar no Teu tempo. Me ensina a ter paz mesmo sem entender o caminho. Me ensina a descansar nos Teus planos. Eu entrego nas Tuas mãos as minhas dores, as minhas dúvidas, as minhas lágrimas. Purifica o meu coração da ansiedade e reacende em mim a chama da fé. A fé que acredita mesmo sem ver. A fé que permanece mesmo sem sinais. A fé que espera em Ti, porque sabe que Tu és fiel. Senhor, cobre minha casa com a Tua proteção. Guarda a minha mente da confusão. Guarda o meu coração da amargura. E me sustenta com a Tua mão poderosa. Eu Te agradeço porque sei que não estou sozinho. E que mesmo em silêncio, o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, se essa oração tocou o seu coração, não deixe isso passar. Clique agora em curtir este vídeo, escreva nos comentários, eu vou subir com Deus, e se inscreva no canal para receber novas palavras e orações como esta. Esse é o nosso lugar de encontro com o Pai. É aqui que Deus vai te encontrar. Não se afaste da presença. Volte sempre para ouvir, orar e ser fortalecido. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que ainda há um chamado para o alto. E mesmo que pareça difícil, com Deus você vai suportar e chegar até lá. Então, não julgue sua história pela página atual. Não pense que o silêncio é o fim. Deus escreve em capítulos longos, com viradas inesperadas. E Ele nunca se atrasa. Segure firme. Continue orando. Continue crendo. Porque o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que abriu o ventre de Ana, que tirou José do poço e o levou ao palácio, é o mesmo que está cuidando de você agora. Mesmo em silêncio. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para que possamos alcançar mais vidas que precisam ouvir essas mensagens para um renovo espiritual.